Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Estamos começando mais um episódio da série Astronomia e Astrologia, e como você já viu no título, hoje eu vou explicar para vocês qual é o movimento astronômico do planeta Terra que define as eras astrológicas. Então, se você está gostando dos vídeos que eu estou postando aqui no canal, se você já é inscrito, já está assistindo, está aprendendo com os conteúdos que eu coloco aqui para vocês, com muito carinho, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve agora no começo, porque mais conteúdos como esse virão e vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. Bom, muitas pessoas já ouviram falar da era de Aquário, já ouviram falar das eras astrológicas. Muitas pessoas me perguntam se nós já estamos na era de Aquário, e a resposta para isso é que não. A gente ainda não está na era de Aquário totalmente. No momento atual, nós estamos vivendo o ápice dessa transição. Então é por isso que está tendo muitas mudanças no nosso planeta, nós estamos vivendo muitas coisas, catástrofes, descobertas científicas. Eu acredito que muitas pessoas já conheçam os movimentos básicos da Terra, que são o de translação, que é o movimento que ela faz ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que é o que ela faz ao redor de si mesma, que define o dia e a noite. Esses movimentos são os mais rápidos e os mais básicos, só que existe um outro movimento que a Terra faz. Esse movimento se chama precessão axial, ou a precessão dos equinócios. A Terra funciona como se fosse um peão. O peão tem o seu movimento de rotação, mas ao mesmo tempo que ele gira, ele faz esse movimento aqui. Ele vai girando e vai como se fosse fazendo um balançado ao redor do eixo. A Terra tem um eixo de inclinação de 23 graus aproximadamente, e esse eixo ele dá uma volta a cada 26 mil anos. Dependendo do astrônomo ou do astrólogo, esse número pode variar. Alguns astrônomos falam que é de 27 mil anos, outros astrólogos falam que é 25 mil anos. Isso varia muito da vertente e do estudo que se faz disso. Eu uso 26 mil anos porque é um número mais exato para explicar aqui para vocês e também para que vocês possam compreender. Isso significa que esse movimento ele demora 2.500 anos para passar por cada signo. São 26 mil anos para esse movimento se completar. São 12 signos, então 26 mil dividido por 12 dá aproximadamente 2.500 anos por signo. Então é esse movimento que define as eras astrológicas, tá certo, pessoal? É um movimento muito lento e por isso não é de uma hora para outra que a gente sai de uma era e entra em outra. Nós estamos nessa transição para a era de Aquário desde o renascimento cultural, que foi ali aproximado no ano de 1300, 1500. Cada transição demora em torno de 700 anos para acontecer, tá? Então, a gente teve aí, na época do Renascimento, um rompimento muito grande com dogmas religiosos e, infelizmente, as outras civilizações foram brutalizadas, né? E a sua história foi muito apagada. Mas, ao que se sabe, na história do continente europeu, durante os anos de 1500, havia ali o renascimento cultural. E isso era a questão dos artistas e dos cientistas da época romperem com a ideia teológica, com a visão religiosa, que muitas vezes, principalmente naquela época, acabava de fato limitando os estudos a respeito da antropologia, a respeito de diversos fenômenos da natureza, que naquela época ainda não tinha tecnologia o suficiente para entender como certos fenômenos naturais ocorriam, e muitas vezes esses fenômenos eram considerados milagres ou revolta de Deus, era sempre muito associado a questões religiosas, e isso é exatamente a energia de peixes, mais especificamente a energia
de Júpiter, né, que é o regente de Peixes, e Júpiter é o planeta da fé. Ele também é regente do signo de Sagitário. Então, Sagitário e Peixes são os signos que têm mais ligação com a fé e com a religiosidade. Porém, quando isso é colocado em desequilíbrio, se torna um fanatismo. E a gente consegue ver também que houve nessa época do Renascimento uma resposta muito forte da Igreja Católica, que foi também a época da Inquisição, em que as pessoas que não gostariam de seguir o mesmo pensamento que a Igreja Católica eram simplesmente colocadas aonde, gente? Na fogueira. Principalmente mulheres, tá? E aí muitas pessoas falam da questão dessas mulheres serem feiticeiras ou bruxas, independente do que elas eram. Muitas mulheres foram para a fogueira simplesmente porque elas tinham opiniões políticas, porque elas queriam se manifestar. E era uma coisa muito comum na época. Se você não gostasse do seu vizinho, você ia até um padre, um bispo inquisidor e falava que seu vizinho estava fazendo chá de ervas. Isso na época já era considerado bruxaria. E aí o seu vizinho ia para a fogueira e você se livrava do problema. Então muita gente morreu na fogueira mesmo sem ser bruxo, sem ser místico ou qualquer coisa desse tipo, né? Então nessa época que a gente começou a transição para a era de Aquário. E agora nós estamos vivendo o ápice dessa transição. Estamos num ano em que vai haver uma conjunção dos dois regentes de peixes em peixes, e a partir de 2023, 2024, a gente vai entrar na segunda parte da fase de transição para a era de Aquário, que vai ser quando o planeta Plutão, que é o planeta da transformação, entrar pela última vez em Aquário dentro da era de peixes. É aí sim, daqui uns 240 anos, que vai ser quando Plutão retornar para o mesmo ponto em que ele está hoje. Aí sim, Plutão vai entrar mais uma vez na energia de Aquário e isso vai coincidir com o movimento de precessão axial, que vai de fato iniciar, dar o pontapé inicial, e nós estaremos por completo dentro da era de Aquário. Só que assim, a partir desse ano a gente já vai ver grandes coisas acontecendo, indicativos que nós estamos entrando de fato na segunda parte da fase de transição para a era de Aquário. E coisas que a gente pode ter visto, né, que corroboram para essa transição, é a própria invenção do computador, a invenção da internet, a própria descoberta de Nikola Tesla a respeito do eletromagnetismo, das correntes elétricas, a invenção do telefone, a invenção do avião. São todas questões tecnológicas que têm a ver com o ar, que têm a ver com a comunicação, e isso é muito relacionado com o planeta Urano, que é o regente de Aquário. Essa era de Aquário promete muitas novidades em relação à própria astrologia, uma vez que tudo dentro do cosmos tem um regente planetário. E o regente planetário da astrologia também é o planeta Urano. Aquário é o signo da astrologia, tá? Então, essa era de Aquário aí promete muitas descobertas em relação à astrologia e, quiçá, finalmente, a ciência moderna entender que astrologia é uma ciência. Esse é o movimento de precessão axial e é assim que o movimento das eras se dá, tá certo? No futuro, a gente pode ter outras descobertas científicas que vão trazer mais notoriedade para as descobertas da era de Aquário. Por exemplo, teletransporte, telepatia. Eu sei, falando aqui parece uma coisa de louco, parece uma coisa, nossa senhora, nós nunca vamos ver isso acontecer na Terra, viagens no tempo. Só que daqui a uns 200 anos, daqui a uns 100 anos, se esse vídeo tiver ainda no YouTube, caramba, olha só, o Mi não era louco não. É sério, gente. Isso é uma coisa de Aquário, normalmente pessoas que têm muito forte o signo de Aquário no mapa têm ideias muito à frente do tempo e são considerados extraterrestres, né? Até nos próprios memes de astrologia que falam.
que fala sobre aquário, a gente vê que muitas vezes coloca ali a fotinho do ET, como se fosse o aquariano, porque o aquariano vem de outro planeta. Tanto que a astrologia é regida por aquário, assim como a astronomia, né? Os astrônomos devem estar pirando. Eu tô falando um negócio desse, o astrônomo tá se revirando no caixão, né? Se ele estiver morto. Eu achei esse momento perfeito, porque nós estamos aí com o Sol em aquário e Saturno em aquário. A Lua tá saindo de aquário agora, então é o momento perfeito para falar sobre o quê? A era de aquário, né? Eu sou suspeita. Eu adoro o signo de aquário, sou suspeito para falar, porque eu tenho Júpiter e Urano em aquário e meio do céu. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Deixa aqui nos comentários se você já sabia como funcionavam as eras astrológicas, se você sabia o que era a precessão axial ou a precessão dos equinócios. Se inscreva se você ainda não é inscrito ou inscrita, porque mais conteúdos como esse virão e eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, tá certo? Então, um beijo e até a próxima.